tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Queria chamar vocês hoje para a gente falar sobre tempo. Mas não é o tempo do relógio. É o tempo que a gente vê quando olha lá para o céu. Vem comigo que hoje tem muita novidade. Vamos lá? Como eu acabei de falar com vocês, nós vamos falar hoje sobre o tempo que não é o tempo do relógio, é o tempo que a gente vê quando olha para o céu. É o tempo que nós chamamos de tempo atmosférico. E o tempo atmosférico tem a ver com a meteorologia. Palavra difícil, né? Meteorologia. Mas o que é meteorologia? Só o nome que é difícil. A meteorologia ela é a ciência que estuda o tempo da atmosfera. O tempo da atmosfera é aquele tempo que a gente consegue ver quando a gente olha para o céu. Diferente, por exemplo, do tempo que a gente vê quando vê a previsão do tempo. Observa a próxima imagem para você entender melhor. Quando vemos o tempo na meteorologia, na TV ou internet, a imagem é parecida com essa daqui. Sabe por quê? Porque essa imagem é gerada por um satélite que está lá no espaço, enviando imagens para as estações meteorológicas aqui na Terra. E é o estudo dessas imagens que nos permite saber como ficará o tempo hoje e nos próximos dias. Essas imagens de satélite, elas costumam ser muito precisas e nos permitem ter uma noção, ter uma visão geral de como vai ficar o tempo. E ela vai mostrar também as massas de ar quente, as zonas de alta pressão ou as zonas de baixa pressão, que são fenômenos da natureza que acabam modificando o nosso clima. Só que tudo isso acontece lá em cima da atmosfera, a gente não vê. O que a gente vê, basicamente, quando a gente olha para o céu, são 3 tipos de clima: nublado, chuvoso e ensolarado. Basicamente, esse é o tempo que a gente vê. Esse é o tempo atmosférico. E o tempo meteorológico é esse tempo que a gente viu na imagem agora, certo? Nós dizemos que o tempo está ensolarado quando o sol está brilhando integralmente no céu. É somente aquele céu azul e o sol ali brilhando fortemente. Caso vente ao longo do dia, pode trazer algumas nuvens para o céu e diminuir um pouquinho a incidência do sol. Se a estação do ano for o verão, a sensação térmica, o calor é muito maior. Quanto mais tem sol no céu, mais calor a gente sente. Então a gente tem que ficar bem atento a algumas coisas. Se manter bastante hidratado, usar roupas leves e frescas, evitar ficar no sol muito tempo sem proteção, para a gente não ficar com a pele queimada, né? Pode dar até insolação e a gente pode até ficar doente, desidratado, né? O nosso corpo transpira bastante, a gente sente muito calor nos dias ensolarados. Vamos ver a imagem a seguir de como é um céu ensolarado. Não podemos esquecer que, independente da estação do ano, podemos ter dias ensolarados, uns mais quentes e outros mais amenos e agradáveis. O que interfere na temperatura é a estação do ano. E quando o céu está com muitas nuvens e não está chovendo? Essa condição de tempo, do tempo fechado, com muitas nuvens, é chamada de tempo nublado. Vamos ver uma imagem de um céu nublado. Dizemos que o tempo está nublado quando há muitas nuvens no céu e elas acabam encobrindo o sol. É quando a gente olha para o céu e não consegue enxergar nem os raios solares e nem o céu azul. É importante a gente não esquecer que o sol continua lá. O sol continua no céu. O que interfere, que torna o dia nublado, é a quantidade das nuvens, que elas acabam sendo densas e elas cobrem o sol. É como se fosse uma camada de nuvem que ela vai se formando na atmosfera e a gente só consegue ver as nuvens e não consegue ver o céu azul e nem o sol. Essas nuvens, às vezes, elas são tão densas que a gente não consegue enxergar nada. E quando elas são formadas muito para baixo, é aquilo que a gente chama de neblina, que parece que está tudo enfumaçado. Só que no céu, as nuvens estão muito distantes, é uma
distância que a gente não consegue imaginar. E as nuvens, elas são formadas por água e por partículas de gelo. As nuvens, elas são micropartículas que elas sobem para a atmosfera. Vocês lembram lá do ciclo da água? O calor do Sol faz com que a água dos rios, mares e lagos evapore e suba para a atmosfera em forma de vapor, por ser mais leve. Chega na atmosfera, ela tem contato com temperaturas mais baixas, se resfria e acaba virando essa camada fofinha que a gente de longe vê que parece algodão, mas na verdade é só vapor de água e gelo. E assim a gente vê, conforme elas vão se escurecendo, elas vão ficando mais densas e elas ficam pesadas encobrindo o céu. E quando essas nuvens ficam muito pesadas, elas caem em forma de chuva. Observa a imagem. Chamamos de tempo chuvoso aquele dia em que as nuvens do céu se precipitam, ou seja, caem em forma de chuva. Geralmente, antes de chover, as nuvens ficam mais escuras. Em dias de chuva, se precisarmos sair muito de casa, temos que estar protegidos, usar guarda-chuva, usar capa, usar sapatos fechados. E em caso de enchente, a gente não pode sair, porque aquela água da enchente pode trazer doenças, a gente pode cair, tropeçar em algum buraco, em algum bueiro, porque a gente não consegue enxergar porque a água da chuva cobriu tudo. Então, pense bem, se precisar muito sair de casa em dias de chuva, saia protegido. E se tiver enchente, não saia de casa. Porque as chuvas, elas trazem a precipitação, a água que cai do céu, pode fazer volume e isso pode trazer muito problema para a gente. Umas vezes, a chuva só é forte. Outras vezes, ela é um chuvisquinho. E outras, ela pode ser as duas coisas. Começar uma chuva fina, evoluir para uma chuva mais forte com raios, relâmpagos e trovões, por exemplo. Os trovões, eles são causados quando duas nuvens se chocam. Quando são duas nuvens muito pesadas, elas se chocam e causam essa espécie de choque, como se fosse uma descarga elétrica. E acontece assim os relâmpagos, que são aqueles lampejos de luz que a gente vê daqui de baixo quando a gente olha para cima. E lembrando que nessas chuvas muito fortes, com raios, com relâmpagos, com trovões, a gente tem sempre que tentar estar em um lugar seguro, porque elas podem, vou voltar a dizer, causar muitos acidentes. A gente pode ser atingido por um raio, por exemplo, e ser eletrocutado. Olha que perigo! Então, para a gente relembrar como tudo isso funciona, eu vou mostrar para vocês uma imagem do ciclo da água, que a gente vai entender mais ou menos como tudo na natureza, né? Uma coisa depende da outra. Acompanha só essa imagem. Observem aí que o Sol, ele acaba com os seus raios solares e com todo o calor, esquentando a água e ela retorna para o céu em forma de vapor. Observe a setinha. A luz do Sol está ali brilhando, as setinhas para cima vão indicando que elas evaporam e viram nuvens. As nuvens ficam cada vez mais pesadas, mais carregadas e se transformam em chuva. A chuva acaba formando lagos, rios que vão terminar nos mares, que vão novamente serem evaporados pela luz do Sol, formando nuvens, e assim o ciclo vai se repetindo. Resumindo, dia ensolarado, esquenta a água e ela retorna para o céu em forma de vapor. Dia nublado, nuvens formadas pelas gotas de vapor resfriadas, quando pesam, viram chuva. E dia chuvoso é quando as nuvens se precipitam, ou seja, caem na forma líquida, retornando para o rio, retornando para o mar, para novamente virar chuva. Vocês repararam que tanto o ciclo da água quanto o tempo atmosférico, ensolarado, nublado e chuvoso, e os estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, têm uma relação? Se liga nessa próxima imagem aí, uma tabela que está pronta. Quando o tempo está ensolarado, a etapa do ciclo da água é a evaporação. A água retorna para o céu em forma de vapor. E o estado físico da água é o gasoso. Quando o tempo está nublado, a etapa do ciclo da água é a condensação.
Nuvens são formadas pelas gotas de vapor resfriadas. O estado físico da água é o sólido. E quando o tempo está chuvoso, a etapa do ciclo da água é a precipitação, quando as nuvens se precipitam, ou seja, caem, e o estado físico da água é o líquido. Quando falamos de tempo atmosférico, estamos falando daquele tempo que a gente pode ver ou sentir. A meteorologia usa aparelhos e equipamentos para ver o tempo de satélites lá do espaço. Ela dá uma previsão do tempo. Só que alguns fatores, que são fatores normais, são fenômenos da natureza, que eles acontecem por conta de muito calor, ou de muito frio, ou mesmo de poluição, ou de fatores externos que acabam agredindo o meio ambiente, causam vento, pressão, umidade, e isso pode alterar a previsão da meteorologia. É por isso que quando a gente acompanha a meteorologia na televisão, a gente vê assim, temperatura mínima, temperatura máxima. Mas o que isso quer dizer? Que dependendo da posição geográfica daquele lugar, dependendo das modificações climáticas que aconteçam ao longo do dia, da estabilidade do tempo mesmo. A temperatura tende a ter, no mesmo estado, por exemplo, ter lugares que alcancem só a temperatura mínima e outros que alcancem a temperatura máxima. Vamos dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Um dia quente, que tenha em média 35 graus, ele não vai ter 35 graus em toda a nossa cidade. Por exemplo, lugares mais arborizados, mais fresquinhos, como por exemplo a Floresta da Tijuca. A temperatura pode até chegar aos 35, mas não será constante, vai ser no período mais quente do dia. Já, por exemplo, em lugares que tenham mais montanhas, lugares mais quentes como Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, a temperatura tende a ser mais alta. Então, isso se chama sensação térmica. Isso varia de acordo com o lugar, de acordo com o vento ou com as modificações climáticas que possam acontecer ao longo do dia. Agora, eu deixo para vocês um desafio. Que tal organizar uma tabela de observação do tempo? Façam assim. Em uma folha de papel, vocês escrevam na parte de cima os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nesse lado, nessa coluna, escrevam as 3 formas principais de tempo atmosférico: ensolarado, nublado e chuvoso. E escrevam, por exemplo, segunda, como foi o tempo? Hoje, segunda-feira, foi um dia de sol. Escrevam, ensolarado. Terça-feira, choveu, chuvoso. E observem qual tipo de tempo. Foi predominante, se choveu mais, se fez mais calor, se os dias nublados obrigatoriamente resultaram em dias chuvosos. Faça essa tabelinha com muito carinho. Você pode fazer várias vezes e observar, por exemplo, que no verão a tendência é maior de dias ensolarados e geralmente as tardes são chuvosas. Ou então são muitos dias ensolarados para um grande dia chuvoso. E, por exemplo, dias como o inverno é ensolarado, mas não é tão quente quanto o verão. Observe também se houve alguma modificação com vento, com chuva. Um dia ensolarado, ventou muito, aí choveu. Ou então o dia ficou muito ensolarado, depois ventou e ficou nublado no fim do dia. Ou se o dia amanheceu nublado, ventou bastante, espalhou as nuvens e ficou um dia ensolarado. E assim eu me despeço de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez